Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Ele vive, Ele reina para todos, sempre Ele é nosso único e suficiente Salvador, quem nos ama com amor eterno. Com seu precioso sangue nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Creia em Cristo como diz as Escrituras e não como diz a falsa teologia nos dias de hoje, baseado no gnosticismo dos dias da igreja primitiva. Hoje as Escrituras afirma, Hebreus 10:14, que por um único sacrifício Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Creia como diz as Escrituras. Como príncipe de Deus, quero aqui sempre o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, a graça genuína. Estamos em tempos de reforma. Creia que Deus está em nosso meio operando uma reforma, restaurando a sã doutrina de Cristo, restaurando a fé dos seus eleitos mediante a pregação do poderoso Evangelho da graça, confiada aos apóstolos e principalmente a Paulo como fiel ministro encarregado deste ministério e principal modelo do Evangelho. Confira esta verdade em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículos 11 e versículos 16. Não fique nas minhas palavras. Habitue-se como filhos, temente a Deus, a conferir a palavra com a palavra, mediante revelação do Espírito de Deus. Pois este Evangelho sem a revelação do Espírito é loucura, é maldição, é contradições, é motivos para debates e discussões insensatas em desacordo com a doutrina de Cristo. Creia, pois assim também está escrito. E hoje quero aqui falar a respeito da teologia. Teologia que significa estudo das religiões e não o estudo segundo Cristo, como falsamente eles afirmam. Esta teologia nos dias de hoje tem nome de teologia ou teólogos. Na época da igreja primitiva era gnósticos ou gnosticismo, com o mesmo intuito de pôr ou impor sobre a igreja de Cristo um jugo carnal e humano, e não o jugo suave de Cristo. Esta teologia tem sido um impedimento na vida de homens e mulheres de Deus. Esta teologia forma homens profissionais e não homens com vocação e dons espirituais da parte de Deus. Esta teologia tem se vangloriado na obra de Deus, porque muitos teólogos falsos estão ocupando o lugar do Espírito Santo. Isto eu digo para a vergonha de muitos, segundo as Escrituras, que nos dias que estamos vivendo de apostasia, o gnosticismo, que hoje é chamado de teologia, está impedindo que homens e mulheres de Deus cumpram a missão debaixo da proporção do dom de Cristo. E esta teologia, ela é chamada de gnosticismo porque ela buscava o que hoje se busca, o estudo das religiões, os rudimentos do mundo, costumes, tradições, tudo segundo o mundo e não segundo Cristo. Confira esta verdade em Colossenses 2:8. E esta teologia, o gnosticismo, é repudiada ou é rejeitada pelos apóstolos e principalmente por Paulo. Veja isto em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, que diz: é chamada de a sabedoria deste século que se reduz a nada. A palavra diz assim em 1 Coríntios 2, 6, que diz: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, a teologia, nem a dos poderosos desta época, teólogos, que se reduzem a nada. Esta teologia, ela tem afirmado que homens e mulheres de Deus não estão aptos para receber o Evangelho,
crer no Evangelho e viver a manifestação do Evangelho. Esta teologia tem menosprezado os homens e mulheres de Deus que têm proporções segundo o dom de Cristo. Esta teologia diz que para ser pastor, pregador ou líder tem que ter teologia. Bem, a palavra em Atos afirma que Pedro e João eram homens iletrados e incultos, que significa na nossa linguagem homens analfabetos. E diz que o Sinédrio, a autoridade eclesiástica daquela época, reconheceram que estes homens estiveram com Jesus. Ou seja, a teologia ela é somente de palavras, ou seja, um falso conhecimento sem poder, porque o Evangelho ele tem que manifestar o poder na vida daqueles que creem, ainda que para os tais teólogos ou teologia lhes sejam loucura, diz a palavra. Diz a palavra que o Evangelho na vida dos filhos de Deus, homens e mulheres de Deus, não é somente de palavra, mas de poder e demonstração do Espírito Santo de Deus. E esta teologia tem negado que o homem e mulher de Deus tem autoridade para estar aqui como eu estou em redes e mídias sociais falando aquilo que nós cremos por revelação do Espírito de Deus. E eles que ensinam uma outra sabedoria, um outro Cristo, um outro Espírito, um outro Evangelho, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 em diante, estes têm negado que a igreja tem de Deus a proporção do dom de Cristo. Confira isto em Efésios capítulo 4, versículo 7, que diz: e a graça foi concedida somente aos teólogos. Não. E a graça foi concedida a cada um de nós que cremos, segundo a proporção do dom de Cristo, e não segundo a proporção das mentiras da teologia. E a palavra de Deus deixa bem claro que quem está autorizado como filhos, filhas, homens e mulheres de Deus, a crer, viver e falar este Evangelho tem que ter olhos iluminados e não teologia, como muitos afirmam. Veja isto em Efésios capítulo 1, versículos 16 em diante, que diz: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda teologia, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A teologia não pode dar este conhecimento pleno a respeito de Deus, porque é uma obra exclusiva do Espírito Santo na vida daqueles que creem. E aqueles que creem têm total autoridade e liberdade e poder, porque são enviados de Deus. Veja isto em João capítulo 3, versículos 34, que diz: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Logo, o que temos que compreendermos na palavra, mediante revelação do Espírito do Pai, é que nós estamos aqui segundo a proporção do dom de Cristo e devemos nos guardar do moderno gnosticismo, hoje chamados de teologia. Veja também isto em Colossenses capítulo 1, versículos 9. Diz assim a palavra: por esta razão. Que razão? Para não se deixar levar pelo falso teólogo ou teologia. É isto que Paulo estava dizendo. Lembre-se que nós estamos em Colossenses, que foi assediada pelo gnosticismo ou
a falsa teologia da época. Por esta razão, Colossenses 1:9, por esta razão também, nós desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Teologia não tem a capacidade de dar isto. Nós vemos aqui que a palavra em Efésios 4:7 afirma que a igreja ela é constituída, homens e mulheres de Deus, segundo a proporção do dom de Cristo. E o dom de Cristo é Efésios 1:16, que diz que ele ilumina os olhos do nosso coração para que tenhamos pleno conhecimento de quem é Deus. E Colossenses aqui afirma que nós só podemos frutificar para Deus se nós tivermos da parte de Deus pleno conhecimento que somente é dado pelo Espírito. E diz a palavra que este evangelho, confirmado pelos apóstolos, principalmente por Paulo, diz a palavra que ele tem um tremendo poder na vida dos que estão enviados de Deus. Veja isto em Hebreus capítulo 2, versículos 4. Diz assim a palavra, Hebreus 2:4, que diz: e dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Amados e amadas, Igreja de Cristo, fuja do moderno gnosticismo que hoje está chamado de teologia e ame o dom e a proporção de Cristo que está na sua vida. Creia em João 3:34 que você, eu, somos enviados de Deus e falamos as palavras dele mediante revelação pelos olhos iluminados que ele iluminou, nos dando pleno conhecimento de quem é ele e revelando a sua palavra, não segundo a sabedoria deste século que se reduz a nada, mas segundo o poder revelador do seu Espírito. E diz que nós não temos o Espírito de Deus por medida. O Espírito de Deus está em nós completo. Diz a palavra, cabe a cada um conhecer qual é a proporção do seu dom, da sua chamada, da sua vocação, para que você sirva a Deus e viva o poder da sua herança que temos no meio do canto da luz. Fuja dos gnósticos, teólogos, fuja da teologia, sabedoria deste século que se reduz a nada. E ame a Cristo e ame o dom e a proporção dele que está na sua vida. Não importa se você é grande ou se você é pequeno, se você tem um grau de escolaridade ou instrução grande ou pequena, o que opera e atua em nós é o poder do Espírito de Deus e não a falsa teologia que é a sabedoria deste século que se reduz a nada. Pense nisso, igreja, graça e paz.